EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 23. Pergunta número 23. Como ajudar um jovem com trauma do namoro de 6 anos que acabou? Na verdade, essa pergunta é um pouco mais comprida. A pergunta original é esta: como posso ajudar um jovem que sofreu um trauma ao acabar um namoro que tinha 6 anos e que depois disso está com dificuldades sexuais? Essa é a pergunta original. Então, vamos ver. Para esse tipo de problema, é preciso aplicar técnicas avançadas de EFT. Portanto, trabalhar esse tipo de problema não é para iniciante, é para pessoas mais experientes que têm conhecimentos, bons conhecimentos de EFT. Algumas técnicas que vão ser úteis nesse caso: técnica do filme, técnica chamada Conte a História, Trauma sem Lágrimas. Essas três são técnicas clássicas de EFT para esse tipo de problema. E tem a TVI, técnica da videoteca interna. É uma técnica que eu desenvolvi e utilizo com bastante frequência nos meus atendimentos. É bem mais rápido e eficaz do que essas três anteriores. Como disse, para você trabalhar com traumas, é preciso que você tenha boa experiência com EFT. Caso contrário, o resultado não será satisfatório. Num caso como esse, você precisa lidar com vários aspectos. E, eventualmente, vai ter que usar diferentes técnicas. E, portanto, diferentes abordagens. Se você for um iniciante, recomendo que evite trabalhar com essas questões, procure um profissional experiente nesse tipo de problema. Quando se trabalha um problema como esse, pode ser necessário tratar o próprio trauma, a memória traumática, mas isso não garante que resolva o outro problema, aqui no caso, as dificuldades sexuais. Embora a pessoa que fez a pergunta tenha associado as duas coisas, pode ser que as duas coisas o problema sexual não tenha surgido ali, no trauma. Pode ter vindo de um passado mais distante que naquele trauma foi, digamos, ativado. Então, pode ser que ao tratar o trauma, o problema sexual também seja resolvido, mas não é automático. Então pode ser necessário primeiro tratar o trauma, e se mesmo assim o problema sexual não for resolvido, é preciso investigar de onde vem essa dificuldade e tratar esse caso separadamente. Uma outra coisa: quando se trabalha com EFT, é importante lembrar que não é necessário reviver o trauma. Você não precisa sofrer novamente. Trauma é algo muito difícil. Muitas pessoas têm medo de mexer com trauma justamente porque têm medo de passar por aquela experiência novamente, lembrar toda aquela experiência ruim. E eu digo que com EFT, usando técnicas adequadas, não é necessário reviver o trauma. Então, aquelas técnicas que eu mencionei no início, técnicas avançadas de EFT, técnica do filme, inclusive tem uma técnica chamada Trauma sem Lágrimas. É justamente para minimizar o sofrimento. É claro que lembrança traumática é lembrança traumática. Vem acompanhado de algum sentimento negativo, mas não é a mesma coisa que reviver, muito mais leve.
leve e breve. Então, não é necessário reviver o trauma. De qualquer maneira, é importante você ir devagar, um passo de cada vez. E é muito importante que você seja bem específico em termos de emoções, em termos de sensações, o evento. Muitas vezes as pessoas falam do trauma, mas às vezes esse trauma tem uma história. Então esse trauma pode ter várias fases, vários segmentos dessa história. Pode ser necessário trabalhar alguns desses segmentos que sejam mais significativos e trabalhar cada aspecto do evento. Por exemplo, se você pegar um segmento, uma cena, o desconforto pode ser causado pelo próprio acontecimento, mas dentro do acontecimento pode ter alguns aspectos. O tom da voz daquela pessoa, ou escuridão daquele local. Então é preciso trabalhar o tom da pessoa, depois a escuridão, depois outros aspectos que se apresentarem. E, finalmente, muito cuidado com os pensamentos. Evite fazer EFT para pensamentos. Identifique um evento associado a esse pensamento e trabalhe o evento e não o pensamento. A razão disso é que o pensamento é uma abordagem genérica. Um pensamento puxa outro pensamento, outro. O problema, ao invés de diminuir, tende a crescer. Vai dar muito mais trabalho. Então, trabalhe eventos específicos, emoções específicas, sensações específicas, cada aspecto especificamente. Ok? Obrigado e até o próximo.